Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo, verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Glória a ti, Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Vai convidando alguém aí. Tenho vida, alegria em todo tempo. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia. Tenho amigos, família e muitos irmãos. Sabe por quê? Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Fala, Ricardão. Que fez tudo pra me dar. Vem, vem. Ó. Ao Senhor em todo o tempo. Vai. Estará continuamente Em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Agora é fácil, gente, ó. Ieoa. Ieoa. É isso. Vai. Vai convidando. Vamos subir o tom? Com alegria cantemos. Só no reggaezinho, hein?
Graças a Deus. Aleluia. Cristo será sempre minha canção. Aleluia. Ieoa. Glória a Deus. Começando a live dessa tarde, dessa noite, com o grandioso Ademar de Campos, pastor Ademar de Campos, com o sucesso Ieoa. Tributo a Ieoa, o nome dessa música. Amém? Queridos, vamos lá. Hoje nós estamos para falar sobre Jó. Quem aqui tem participado desses estudos que eu tenho feito aqui? Bota para mim aí, se você tem participado. Qual foi o que te marcou até hoje? Se foi José, foi Jacó, foi Moisés, foi o estudo sobre a identidade de Satanás, né? Não tem problema, vai botando aí qual te marcou mais, eu quero saber. Vocês têm participado, né, gente? Que bom. Vocês estão aprendendo Bíblia. Tenho certeza que vocês estão num nível muito mais elevado de conhecimento, né? José foi forte, não foi? Qual mais? Jó, eu tenho para mim, que é de hoje, que é a de Jó, que o Espírito Santo falou no meu ouvido, ainda há pouco eu estava deitado, gente. Eu falei, vou dar uma descansadinha aqui, deitei na cama, eu nem sabia o que eu ia falar. E aí o Eterno disse para mim assim, você vai falar sobre Jó. Eu falei, mas Senhor, o que eu vou falar sobre a identidade de Jó? Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Convida alguém aí, tá? Voltei, gente. Recebi um telefonema lá de Israel agora, de um amigo nosso que está lá em Israel para tratar da nossa caravana, mas eu pedi para ele esperar e talvez ele até apareça aqui, que é o pastor Wesley Ross, né? E essa live de hoje me surpreendeu, que o Espírito Santo falou comigo sobre Jó. Gente, eu vou te falar coisas que nem eu imaginava sobre Jó, que eu aprendi hoje, deitado na cama, e o Espírito falando comigo. Tá? Chamem pessoas. Eu sei que não é todo mundo que quer saber da Bíblia. Mas aqui não é apenas um estudo. Aqui é uma palavra profética, uma liberação de unção, de ativação, de poder. Então, chamem pessoas. Tudo bem? Vamos lá. Jó. Todos aqui conhecem a história de Jó, gente? Quem conhece a história de Jó, bota assim, eu. É claro que a gente não conhece tudo, né? Aquela conversa dos amigos de Jó ali, a gente muitas vezes deixa de estudar essa parte. Mas o principal de Jó, vocês conhecem? Pastor Luiz, um grande abraço, meu amigo. Vocês conhecem, né? Carla conhece, Adriana conhece, Gilda conhece, Maria, muito bem. Vocês que estão pelo YouTube aí também, se conhecem, vão botando aí. Daiane, vocês conhecem a história de Jó. Agora, você sabia, nós estamos falando de identidade, eu não posso deixar de falar o principal. Você sabe o que significa a palavra Jó? Que também é Iod. Jó significa perseguido. Olha só, gente, como é que é. Jó significa perseguido. Em outras palavras, Jó significa legalidade. Ele tem direito de ser perseguido.
Imagina você ter um filho e dar um nome para ele assim, Perseguido. Você gostaria de ter esse nome? Uma pessoa que tem um nome desse, ela tem isso aqui, ó. Só para você entender. Uma pessoa que tem um nome desse, tem isso aqui agarrado nas costas. Um alvo. Um alvo ambulante. E essa pessoa, ela se torna uma vítima constante. Eu falei que eu ia impactar vocês com essa live, não deu nem um minuto de live, vocês já estão impactados. Então convido alguém aí. Essa pessoa que é perseguida, ela é uma vítima constante do próprio inferno. O inferno se encarrega de perseguir essa pessoa. E agora você vai entender uma coisa que nunca fez sentido para mim, que vai estar escrito lá em Jó capítulo 1, que no dia em que os anjos de Deus se aproximaram do Senhor para falar com ele, Satanás foi no meio dos anjos. E aí Deus disse, você está vendo o meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há ninguém na terra como ele. E aí Satanás ele foi para perseguir. E ele fala assim, ele é protegido teu. Tudo que ele tem é protegido teu. Eu tenho direito de tocá-lo. Tira a proteção dele para você não ver o que eu vou fazer na vida dele. O que ele vai fazer? Ele vai blasfemar contra ti. Então o espírito de perseguição, ele fica 24 horas por dia argumentando no tribunal celestial. O espírito de perseguição fica 24 horas por dia argumentando no tribunal celestial, procurando um direito para destruir a sua vida. Satanás procurava um direito para destruir Jó. Olha o que a Bíblia vai falar de Jó. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Quantos adjetivos foi dado aqui? Conta comigo aí. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Conta para mim, quantos foram os adjetivos de Jó? Hein? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Quais são quantos adjetivos Jó tinha, gente? Vou dar uma cochilada aqui enquanto vocês contam. Vai escrevendo. Todos vocês botaram 4, né? Deixa eu ver quantos botaram 4. 3? Lúcia, por que 3, Lúcia? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. 4. Ok. 5. Por que 5, Ana? Por que 5? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quais são as 4 características especiais de Jó? Vou gastar meia hora da live só nisso aqui com vocês. Nós estamos falando de identidade. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quem botou 3 errou absurdamente. Quem botou 4 também errou. E a Lúcia que acertou deu para trás só porque eu impliquei com ela. 5. 5? Ó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, gente. Hoje, ser homem já é grande coisa. Tem muita gente que nem homem é, já perde aqui, ó. Às vezes porque trocou de sexo, claro, mas outras vezes porque não consegue ser homem dentro de casa.
não consegue ser homem na cama com mulher, não consegue ser homem no trabalho, não consegue ser homem em tudo que é lugar. Mas Jó era um homem. E ele, além de homem, ele era íntegro. E além de íntegro, ele andava em retidão. E além de reto, ele temia a Deus. E além de temer a Deus, ele se desviava do mal. E tem uma coisa sobre Jó que a Bíblia fala que você talvez nunca tenha percebido. Deus fala assim: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, e não há na terra ninguém igual a ele. Você entendeu o que foi falado aqui? Não existe ninguém igual a Jó, ou seja, Jó era o melhor homem do planeta. Caiu a ficha? Que identidade é essa? Jó era Jó era o melhor homem do planeta e mesmo assim ele tinha um alvo. Porque o seu nome não era tão íntegro quanto ele era. O seu nome era uma brecha. Gente, eu estou falando para vocês aqui há mais de 3 meses. Nome é destino. Se o teu nome não for tratado, você pode lidar com situações terríveis na sua vida. O que adianta você ser homem? O que adianta você ser íntegro? O que adianta ser reto? O que adianta desviar do mal? O que adianta ser temente a Deus se o teu nome, Jó, significa perseguido? Entende? Então, quando eu faço um mapa profético de alguém, eu faço uma ressignificação, eu estou mudando a vida de uma pessoa. Satanás, então, ele fala para Deus o seguinte. Gente, é uma revelação atrás de outra. Essa live aqui é para ficar ligado, no 220. Satanás fala para Deus o seguinte. Não dá para tocar em Jó, porque o Senhor colocou uma sebe ao redor dele. Uma sebe ao redor de suas coisas, de sua família. Gente, o que é uma sebe? É a coisa mais linda. Na agricultura, a sebe é também chamado eu esqueci o nome que fala. No Largados e Pelados fala muito. Quando você bota aquela estrutura de galhos com ponta para proteger dos animais para entrarem. A sebe é uma proteção invisível e espiritual que Deus coloca para nos proteger. Qual é a diferença da sebe para a armadura de Deus? A armadura protege eu, mas a sebe protege tudo que eu tenho. Então veja bem, a sebe que Deus tinha colocado sobre Jó, protegia os seus filhos, protegia os seus bens, as suas finanças, protegia os seus funcionários. E essa foi a queixa de Satanás. Jó, ele é protegido. Tira tudo dele para você ver o que acontece. Deus tirou. Por que Deus tirou? Por que vocês acham que Deus tirou? Porque o nome de Jó permitia. Se o nome de Jó fosse protegido, ele seria protegido. Mas o nome de Jó significa perseguido. Então o diabo, o diabo apresentou isso no tribunal celestial. Ele é perseguido. Tira a sebe. Tira a proteção. Tira as armaduras. O nome dele me dá esse direito, o nome dele me dá legalidade. Então Deus vai tirar. Quando Deus tira, a primeira coisa que o diabo ataca é as finanças. Os bens. Pega fogo na casa, morre o gado. Então, o primeiro ataque que o diabo vai trazer na sua vida é nas finanças. O segundo é pior. O segundo é na família. Você pode ver, se está tudo bem financeiramente, muitas vezes na família também está. Mas quando você começa a ter problema financeiro, há briga no casamento, filho se desvia, filha vai transar com um namorado e não sei o quê. Então, a crise financeira vai gerar um abalo maior. Se você está passando por uma crise financeira, se preocupe, porque você pode entrar numa crise maior. Então, o ataque financeiro foi sobre as finanças de Jó. E depois matou os filhos de Jó. Na casa do primogênito. Interessante, né? A Bíblia fala isso. Estavam todos os filhos celebrando na casa do primogênito e o diabo matou todos eles, porque o ataque vai direto no primogênito. E aqui a gente fala sobre a importância do resgate da primogenitura, né?
Eu botei uma live lá no YouTube ontem sobre isso. Tem que assistir. Perdeu tudo. Agora, por que a mulher de Jó não foi tocada? Quem pode me responder? Por que a mulher de Jó não foi tocada? Por que a mulher de Jó não foi tocada? Essa é a pergunta. Eu vou dizer para vocês que eu acho que vocês não vão responder. Satanás tinha legalidade para tocar em tudo que era domínio de Jó. Os bens de Jó eram domínio de Jó. Isso o Espírito Santo falou comigo hoje. Os bens de Jó eram domínio de Jó. As ovelhas e os bois de Jó eram domínio de Jó. Os filhos eram domínio dele. Os filhos são herança. Agora, a mulher não é domínio do homem. Mulher não é domínio do homem. É esposa, é parceira, é sócia, mas não é domínio. A mulher não é domínio do homem. Então o diabo só tinha autoridade para tocar naquilo que era domínio de Jó. Pegou? Pegou aí, apóstolo Marco? Tem muito homem dizendo assim, essa mulher é minha. Só vai onde eu quero, só vai onde eu deixo. Que eu mando tá mandado. Deixa de ser palhaço, rapaz. Você não manda na tua mulher, não. Ela está contigo por respeito e amor. A mulher está contigo por respeito e amor. Você não é dono da sua mulher. Que história é essa? De você achar que é dono da sua mulher. Então a mulher não é domínio. Meu filho é domínio meu. O meu filho eu posso falar para ele, você não vai sair, vai ficar em casa. Mesmo com 20 anos. Não vai sair, vai ficar em casa. Agora, minha mulher, eu não posso falar isso. Eu posso falar, amor, não sai não, amor. Entende? Então, Satanás não pode tocar na mulher de Jó, porque a autorização, né, o nome de Jó, que foi a grande ilegalidade, que significa perseguido, deu autorização para que Jó e tudo aquilo que era domínio dele fosse perseguido. Quando a sebe foi tirada, Jó, seus bens, seus filhos e filhas. A mulher não. Até aqui tudo bem, gente linda? Até aqui tudo bem? Vocês estão entendendo? Estou falando hebraico, estou falando inglês, estou falando português. Né? Tomara que eu esteja falando hebraico. Hebraico é a língua de Deus, né? Então, gente, Jó era alvo. Jó era alvo. Ele era alvo por causa da sua identidade, por causa do seu nome. Né? Agora, começa a acontecer uma situação, né? Que o ataque veio pesado sobre Jó. Porque ainda na questão do luto, de perder filhos, da mulher estar em crise lá, porque o pessoal fala mal da mulher de Jó, eu digo assim, essa mulher é extraordinária, cara. Essa mulher é extraordinária. Porque ela falou umas besteiras, porque mulher, coitadinha, vaso frágil. Está em crise, perdeu os filhos todos. Até eu diria, amaldiçoa teu Deus e morre. No calor da situação. Mas ela ficou com ele até o final. Uma mulher extraordinária. O homem falido virou um mendigo, gente. Jó virou um mendigo. De rei, o melhor homem da terra, que Deus falou, ele é o melhor homem da terra, não há outro igual a ele. De rei virou mendigo. Doente, com tizará, com a hanseníase da época, se coçando com telha, né? E se jogando, se curando com cinzas. E ele recebe agora aqueles 4 amigos, que desses 4, 3 era religioso, né? Só tinha um que era profeta. O mais novo. O mais novo era profeta. Os 3 que falaram primeiro eram os mais velhos. Por que eles falaram primeiro? Porque naquela época o mais velho fala primeiro. Era para ser assim até hoje. Os 3 mais velhos falavam besteira. Cada um com as suas teses. Era um batista, um assembleano e um da quadrangular, né? Cada um falando do seu ponto de vista. Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu tô falando a verdade, mas tô brincando falando a verdade. Escolhe qual você quer, brincando falando a verdade. E cada um falando besteira, cada um tecendo a sua teoria acerca do que estava acontecendo por uma visão religiosa. E nesse momento, Jó, ele entra em crises de identidade.
E eu quero ler para você alguns versículos que Jó fala que são muito fortes. Versículos que estavam literalmente agradando o diabo, fazendo o diabo entender de que estava dando tudo certo, né? O primeiro, olha que forte que Jó vai dizer em Jó 14:13. Jó vai dizer assim: quem me dera me esconder numa sepultura até que se passe a ira de Deus. Primeiro, Jó entendeu que tudo ali fosse ira de Deus. Não era, Deus não está virado com ele. Mas tem gente que é assim, na crise acha que é Deus, né? Na crise tudo é Deus. Eu nunca fiz isso, eu, Ricardo, nunca fiz. Eu nunca atribuí a Deus os meus problemas. Eu me converti numa mentalidade muito boa. Meus pais morreram, para mim foi o Covid, não foi o diabo, não foi Deus. Acontece um problema, para mim a administração financeira foi errada. Agora tem gente que, apóstolo, Deus me largou, Deus me traiu. Jó estava mais ou menos entrando por essa e falando uma besteira terrível, porque ele disse: quem me dera eu posso entrar numa sepultura para me esconder lá, até que passe a ira de Deus. Ou seja, ele estava fazendo um pacto com o trono de Hades, o espírito da sepultura. No candomblé aqui é o Exu do cemitério. É isso que ele estava dizendo: eu quero entrar numa sepultura para me esconder de Deus. Ou seja, eu prefiro ficar com Satanás do que ficar com Deus. É isso que ele está falando. Entenda a dor de Jó, entenda a crise de Jó, porque se um dia você estiver passando por um problema, você não pode entrar por esse mesmo caminho, né? Olha o que Jó diz em Jó capítulo 6, versículo 4: as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Sabe o que é isso? Isso é um problema em que ele já estava se alimentando da própria dor. Que ele diz: as flechas de Deus estão cravadas em mim e o meu espírito está sugando veneno. Tem gente que suga veneno. Tem gente que não precisa nem ser envenenado, a pessoa vai atrás do veneno. Todo dia está lamuriando um pensamento, todo dia está lamuriando uma culpa, todo dia está lamuriando uma dor. Que esse tipo de pessoa precisa falar para um psicólogo, para te ajudar a pensar: por que você está pensando isso? O que você ganha com esse tipo de pensamento? Que eu tenho raiva. Né? Coisas terríveis que Jó está falando aqui. Jó capítulo 9, versículo 34, ele diz assim: se Deus não remover a sua vara de sobre mim, eu morrerei por essa angústia que me aflige. Ele estava dizendo: Deus está lançando a vara e eu estou morrendo. Jó capítulo 29, versículo 2: quem me dera que fosse como num tempo passado, quando Deus me guardava. Ele está sentindo saudade, dizendo: Deus não me guarda mais, né? Então são frases de Jó. Jó falou muitas frases desse tipo. No sair do ventre da minha mãe, voltarei para lá. Não deixa de ser uma verdade, mas nos lábios de Jó era uma declaração de falência, dizendo: nasci com nada, vou morrer com nada mesmo. Então Jó estava muito mal. Só que nesse tempo, os três amigos de Jó estavam falando cada um suas religiosidades. E aí no capítulo 37, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tenho uma Bíblia aqui. Eu posso ver aqui no iPad. Espera aí. Eu acho esse capítulo extraordinário. No capítulo 37, se eu não me engano, eu não sei se era no 36, deixa eu ver aqui. No capítulo 36, o quarto amigo de Jó fala. É o mais novinho. Ele é mais novinho e ele pede autorização para falar, porque ele é o mais novo. Vocês me permitam ler rapidamente esse capítulo para vocês. Tá bom, gente? Pode ser? Ele diz assim, Jó 36, esse jovem chamado Eliú, ele vai falar, ele diz assim: espera-me um pouco e mostrarei para vocês que ainda há razões a favor de Deus. Olha que palavra linda desse rapaz. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça. Ele está defendendo Deus.
Porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém ele despreza, Jó. Grande ele é em força e sabedoria. Ele não preserva a vida dos ímpios, mas ele faz justiça aos aflitos. Olha o ensino de Eliú, né? Do justo ele não tira os seus olhos. Antes estão com os reis no trono, ali assenta para sempre, assim serão exaltados. E se presos estão em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele faz saber a obra deles e suas transgressões, porque prevalecem nelas. O que ele está dizendo aqui? Capítulo 36. Ele diz aqui, e se presos estão em grilhões, ou seja, em cativeiros espirituais, se presos estão em grilhões, amarrados com cordas de aflição, o cara está em cativeiro. Então Deus lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões. Ou seja, Deus fala para você quando você está no pecado, no cativeiro. Filhão, você está errando aqui, aqui, aqui. Quer sair do cativeiro? Estou te avisando, é por aqui. Deus fala, gente. Então ele está mostrando para Jó que tem alguns caminhos de Deus, né? Eu não vou ler o texto todo não, mas quando Eliú para de falar, Deus entra na história. No capítulo 38, Deus entra na história. Deus se empolga. Quando Eliú fala, Deus fala assim, caraca, maluco, esse Eliú está falando, eu vou entrar, vou falar também. Então Deus entra na história para falar com Jó. E Jó todo arrebentado lá, perseguido. Agora, olha só, essa parte que Deus fala, deixa eu ler alguns versículos. Gente, Jó 38, Deus dá um sabão. Deus dá um sabão em Jó e naqueles homens ali. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, dizendo, quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Dando bronca. Agora, finge os lombos como homem, porque eu, Deus, vou te perguntar e vocês vão tentar me ensinar. Onde vocês estavam quando eu fundei a terra? Me diz se tiver inteligência. Quem pôs as medidas na terra, se é que vocês sabem? Quem estendeu o cordel sobre ela? Sobre que bases estão fundadas a terra? Ou quem assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da alva alegremente cantavam, que são os anjos, e todos se jubilavam diante dela? Quem encerrou o mar com portas, de maneira que as ondas vão até um limite e dali não conseguem passar? Uau! Né? E aí Deus foi falando o caráter dele. Deus foi falando o caráter dele. Esse capítulo vocês têm que ler depois em casa, porque Deus vai mostrando quem ele é, o poder que ele tem. E aí sabe o que acontece? Quando Deus acaba de dar esse sabão em Jó, Jó diz assim, caraca, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Mas Deus não apareceu. Então como é que Jó está dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, e agora meus olhos te veem? É porque Deus falou quem ele era. A palavra de Deus foi falada. E quando você vê a palavra de Deus, você tem um encontro com Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você tem um encontro com Deus. Jó tinha fé, mas não tinha entendimento de quem era Deus. Agora, prepara, aperta o cinto, que eu vou te falar algo. Lembra lá do início do texto de Jó que diz, Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Não há ninguém igual na terra como ele? Grandes coisas. Porque ele não conhecia Deus. Porque agora que ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora que eu te vejo. O que eu estou dizendo aqui? É possível ser homem e não conhecer Deus. É possível ser íntegro e não conhecer Deus. É possível ser reto e não conhecer Deus. É possível ser temente a Deus e não conhecer Deus. É possível se desviar do mal e não conhecer Deus. Ah, meu pai é uma bênção, ele é um homem reto, ele é um homem íntegro. Mas ele conhece Deus? Não, mas ele vai na igreja, ele teme a Deus, ele conhece Deus.
Não, mas o meu marido é uma pessoa boa, ele nunca me traiu. Meu marido, ele conhece Deus. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Cuidado, pode ser um religioso. E pode ir para o inferno se morrer, mesmo sendo uma pessoa boa. Agora, o que salvou Jó? O que salvou Jó? Porque a Bíblia vai dizer que Deus restituiu Jó o dobro dos filhos, o dobro dos bens. O que salvou Jó? Foram 3 coisas, tá bom? Vou ensinar para vocês aqui, porque vocês podem usar isso na vida de vocês. Primeiro, o que salvou Jó foi santificação durante a prova. Escreve aí, santificação durante a prova. Irmão, o melhor momento para ser santo é quando a coisa está ruim na tua vida. Pior que tem gente que quando tudo se resolve desvia, né? Mas quando a coisa está ruim, eu vou te falar. Lembra de Deus. Lembra de Deus. Não desvia não. Ah, já está ruim mesmo? Não. Se a coisa está ruim, se aproxima de Deus. Porque olha só. Olha o que Jó falou no capítulo 23, versículo 10, no meio do livro de Jó. Jó tem 41 capítulos. No capítulo 23, no meio do livro, Jó vai dizer assim: Deus sabe o caminho que eu estou seguindo, e quando ele me puser à prova, eu sairei puro como ouro. Deus sabe o caminho que eu tenho seguido. Eu posso estar passando pela prova, mas vou dando glória a Deus, como disse o irmão Lázaro. Deus sabe o caminho que eu tenho seguido. Eu estou sem comida, eu estou passando uma vergonha, mas eu não falo besteira, eu não peco, eu não murmuro, eu não tiro nada de ninguém. Deus sabe que eu estou sendo provado, está cheio de mulher pulando em cima de mim, mas eu não pego nenhuma delas. Eu tenho a minha. É isso que Jó está falando. Deus sabe que a corrupção vem na minha direção, eu trabalho com política, eu posso pegar aqui, posso pegar, mas eu não vou pegar, eu não vou pegar. Quando Deus vier me provar, eu estarei na santidade, porque pecado não é argumento. Igual um amigo meu policial falou assim: não, a gente dá um jeito, a gente faz os esquemas na rua, porque sabe como é que é, né? O salário da polícia está péssimo. Ou seja, já que você não pode ser polícia, vira bandido, né? O juízo para você vai ser igual ao do bandido. Eu pensei só, não tive coragem de falar não. Então, santidade. Segunda coisa, segundo acerto de Jó: oração pelos inimigos. Ou pelos amigos, tanto faz. O Senhor virou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos. Jó 42:10. Ao invés de Jó falar mal dos religiosos, ele orou. Jó aqui está melhor que eu. Eu falo mal do religioso o tempo todo. Deus tem misericórdia da minha vida. Porque Jó orou. O Senhor tem misericórdia daquele pentecostal lá. Ele não sabe o que está falando. O Senhor Batista está fazendo a festa junina lá. Senhor, tem misericórdia dele, Deus. Ele só quer fazer o bem, Senhor. Está distribuindo doce no dia de Corme Damião na igreja, fazendo Corme Damião gospel. Ô, Senhor, tem misericórdia. Abençoa, Deus. Ele orou pelos amigos. Coisa linda, né? Foi o segundo acerto de Jó. E o terceiro foi o que nós já falamos aqui. Foi realmente entender quem é Deus. Antes eu conhecia de ouvir falar. Mesmo sendo o melhor do mundo, eu só te conhecia de ouvir falar. Mas agora meus olhos te veem. Meus olhos te veem. Amém, gente? Paro por aqui. Já vou falar algumas coisas para vocês para a gente encerrar. Prophetic Day, um dia profético comigo, aqui em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Agora, dia 26 de agosto, você pode vir. Tem que se inscrever. Vai ser maravilhoso, maravilhoso. O pastor Agnaldo vai estar comigo. Vem para cá, vem para cá. Se você acha longe, dia 2 de dezembro, Prophetic Day, em Vila Velha. Pastora Josiane vai estar comigo. Você pode ir lá também, mas tem que se inscrever, porque a igreja tem lugares limitados. Então você tem que me chamar no WhatsApp para se inscrever. Tanto aqui quanto lá. Ok, gente? O que mais eu tenho para falar de importante?
Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, eu estou fazendo interpretação profética de nomes de pessoas, né? Tenta aparecer para eu interpretar. E, gente, eu preciso levar minha mulher para Israel esse ano. Eu já consegui minha passagem. E o que eu fiz? Eu fiz o meu ato de fé, gente. Eu fiz um ato de fé. Eu peguei um fundo que era um fundo ministerial que eu não podia tocar, mas não podia tocar mesmo. E eu comprei a passagem dela. Cerca de 20 mil reais a passagem, mais os gastos de Israel. E eu fiz na expectativa de que Deus vai usar alguém ou alguém para me ajudar a levar a minha esposa para Israel. Não adianta eu ir sozinho toda vez. Eu já fui ano passado, dessa vez eu tenho que levá-la, ativar a bispa. Essa mulher vai voltar pegando fogo. Então, eu não sei, quem sabe aí desse lado tem alguém que tem condições e possa fazer uma oferta de ousadia. Eu tenho um amigo, gente, que já ganharam passagem inteira. Porque tem gente que consegue 50%. Pensa aí em alguma maneira de ajudar nosso ministério, tá bom? Você não é obrigado. Você não é obrigado. Mas eu preciso compartilhar com você a nossa expectativa, a nossa necessidade. Eu não fico pedindo oferta aqui todo ano, o ano todo, mas alguns momentos específicos eu preciso fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer por mim. Ok? Meu WhatsApp está no link da bio aqui. Para quem está no YouTube, está aqui embaixo. Se você quiser abençoar de alguma maneira, me chama. Né? E para quem está no YouTube, está aqui embaixo. Para quem está no Instagram, está no link da bio, tem o WhatsApp. E nós nos falamos ali. Ok? Deus abençoe. Amanhã estaremos juntos novamente. Shalom.